voltamos tomando a nossa aguinha aqui no nossa canequinha do Todo Dia é Dia de Vencer. Então, água sempre é bom, procure tomar água constantemente. Voltamos para o nosso assunto e vamos entrar para a nossa sala de aula. Vem junto! Sextou! Por que sextou, professor? É sexta-feira aí? Não! Sextou porque nós vamos falar sobre cesta aérea. Cesta aérea. É uma cestinha aérea. Vamos lá. Anda aqui, ó. Olha lá, nossa cesta aérea. Veja, ele está trabalhando em altura, com segurança. Ele está numa posição aqui confortável. O caminhão foi estacionado aqui, tem uma grade, ele está fora aqui do limite. Tem uma rua aqui passando, mas ele pode trabalhar tranquilamente. Faltou aqui a limitação através de sinalização, cones e fitas, para que ninguém passe aqui por baixo. Então, mesmo que é tirado uma foto, sempre tem alguma coisa aí para melhorar. Por isso que a gente precisa sempre fazer análise de risco do local que a gente está trabalhando, para que a gente sempre tenha uma melhora. Então, o que melhorar aqui, ou seja, deveria ser delimitado para que ninguém passe ou ninguém passe ali por baixo e concorra a um acidente. Alguns carros, alguns caminhões, eu vi na Copel, que é a nossa concessionária aqui do Paraná, eles têm uma placa que vai aqui embaixo nos pneus para aumentar a isolação. Então, pode acontecer uma fuga quando ele estiver trabalhando aqui, em casos de linha energizada. Então, além de toda a isolação que tem aqui, esse braço, ainda coloca-se mais um isolante nos pneus do carro. Ainda tem isolação no pneu, mas para algumas altas tensões há necessidade. Então, aí vamos lá, cesta aérea, confeccionadas em PVC, revestidas de fibra de vidro para dar mais resistência, porque vai ficar com uma pessoa e mais equipamento lá em cima dela, normalmente utilizadas em equipamentos elevatórios, as gruas, tanto fixas como móveis, e nesse caso em caminhões com equipamentos de guindalto, normalmente acoplada à grua. Guindalto, nome bonito mesmo. Pode ser individual em ambos os casos ou dupla em grua fixa. Então eu posso ter duas cestinhas aí numa grua só, para trabalhar dois profissionais juntos. E no caso de atividades em linha viva ao contato, pelas suas características isolantes e devido à melhor condição de conforto em relação à escada. Então ela pode ser utilizada para linha viva. E é nesse caso aí que algumas vezes é colocado um isolante ainda em cima dos pneus. Embaixo dos pneus. Falei errado. Riscos adicionais, cesta aérea, ainda voltando aí, falando sobre isso aí. Então eu tenho os comandos aqui, eu tenho os comandos da minha cesta aérea aí, todo esse dispositivo, eu tenho os meus comandos aqui e tenho os comandos aqui embaixo. Tenho o comando remoto, que a gente chama, que é o comando aqui embaixo no caminhão, e tem o controle lá para eu me aproximar ou me afastar conforme eu queira. Então, nessa plataforminha aqui, ele tem aqui aqui pode ver que está saindo os fios de comando, aqui eu tenho as válvulas aí, os interruptores aí para que eu possa, os manches aí para que eu possa movimentar e me aproximar ou me afastar. Então aqui também tem os isoladores aqui, que é aquelas mantas que a gente já falou. Tá todo mundo de capacete. Essa área aqui já está isolada nessa figura, veja só, olha ali, ó, vê se dá para você enxergar os cones aqui, as fitas, já foi isolada a área, tá muito perfeito o trabalho com segurança. Os movimentos da cesta possuem duplo comando, a gente acabou de falar, no veículo, ou seja, na parte de baixo e na cesta, e são normalmente comandados pela pessoa que está lá em cima no cesto. Tanto as hastes de levantamentos como a cesta devem sofrer ensaios de isolamento, porque eu estou mexendo aqui naqueles manches,
né? Então tem que ter um ensaio de isolamento elétrico periódico e possuir relatório de avaliações, para que eu não leve um choque ali mexendo no manche, porque eu estou lá na alta tensão, estou trabalhando e também estou lá no manche. O empregado deve amarrar-se à cesta aérea através do talabarte, né, e do cinturão de segurança, utilizando todos os equipamentos de segurança. Não exclui o capacete, o óculos, a luva, mas o talabarte e o cinto de segurança devem estar presos, amarrados à cesta, nesse caso. Plataforma tipo tesoura elétrica. Essa aqui é muito legal. Eu confesso para você que eu nunca trabalhei dentro de uma cesta, mas dentro da plataforma eu já fiz vários trabalhos nas empresas que eu trabalhei e é uma facilidade de movimentação total. Professor, do que você está falando? Vamos ver a foto aqui que você já vai entender. São plataformas tipo tesoura, elas são elevatórias movidas a bateria. Então elas permitem que os eletricistas, junto com os seus equipamentos, você pode ir com a tua mala de ferramenta aqui, ou até subir com um motor que você vai trocar, um conjunto, um inversor, alguma coisa, vai elevado até a altura desejada para realização, manutenção, trazendo agilidade e segurança da tarefa. Você consegue afastar, consegue abaixar, consegue empurrar essa plataforma um pouquinho mais para dentro e você está protegido com um guarda-corpo e com um rodapé aqui, ó, que é para não cair ferramenta ou coisas, parafuso, chave de fenda, alguma coisa que você tem ali na cabeça dos outros, porque às vezes fica no chão e você chuta com o pé, vai acabar caindo aqui para baixo. Então ela é muito segura, muito fácil de usar, tem um treinamentinho rápido, ela também tem todos os comandos aqui em cima e tem o comando remoto, que é o comando na base dela. Tem que cuidar só, isso já aconteceu comigo, porque algumas vezes ela fica sem bateria, ou ela vem de fábrica com a bateria com pouca segurança de carga, então ela apita lá que está com pouca carga e quando você vai terminar o serviço acabou a bateria. Então há que se testar um equipamento locável, um equipamento de locação ou próprio, se ele está com autonomia suficiente para você fazer aquele serviço. Também depois que ele ergueu não vai usar mais energia da bateria. Ele ergueu, faz o serviço, depois você vai se movimentar só. Mas algumas vezes já recebi relatos de alunos que ficaram presos lá na parte superior sem poder descer porque não tinha mais energia, tiveram que pedir para alguém ajuda lá, mas tem uma válvula de segurança que desce ela tranquilamente. É só o deslocamento, às vezes, que daí fica mais complicado com a bateria descarregada. Mas é uma boa ferramenta para quem tem que fazer manutenção rapidamente na linha e em altura. Ou instalação também dentro de barracões comerciais, industriais, também é uma excelente ferramenta. O custo da locação se paga em horas que você economiza em segurança. Andaime, olha só que beleza de instalação de andaime, um dos melhores aí que eu já vi. Então ele tem tudo de bom aí, ó. Ele tem o guarda-corpo aqui, tem o rodapé que impede que caiam peças ou coisas aqui para baixo. Ele tá aí com as plataformas dele, tudo certinho, não dá para ver um vãozinho que possa cair alguma coisa na cabeça dos trabalhadores do andar inferior. Ele tem aqui uma espécie de uma mão francesa com a carretilha para subir material. Ele tá com a escada lateral que serve todos os andares. Por quê, professor? Porque dá para ficar subindo aqui pelo lado, aqui pela lateral, pelas mãos francesas, pelas estruturas, mas fica muito difícil. Se você está fazendo instalação elétrica, você acaba precisando de uma ferramenta, de um esquema, ou chegou na hora da sua necessidade fisiológica e fazer um pipizinho, ou na hora do almoço, na hora do café, você tem que subir e descer toda hora, e com a escada fica muito mais seguro, muito mais prático, né? O guarda-corpo protegendo, rodapé, tá tudo certinho aqui, ó, as sapatas nos pés do andaime de uma largura boa, ele tá bem construído, tá tudo certinho aqui, né? Então o andaime aí, uma demonstração de montagem de andaime muito boa. O uso do andaime. O andaime após montado, ele deve atender a uns requisitos. E é bom a gente ficar de olho aí, porque a gente que vai subir em cima do andaime. Dispor de sistema de guarda-corpo, que é para a gente não cair, que está aqui mais ou menos na altura
peitoral aqui e rodapé de proteção. Eu nunca liguei muito para isso, mas é uma coisa muito importante esse rodapé, porque algumas vezes você acaba chutando uma ferramenta ou caindo para baixo ali. Deve ficar perfeitamente na vertical, sendo necessário para terrenos irregulares a utilização de uma base ajustável, que chama de macaco. Ela é uma base ajustável que tem vários furinhos assim, e você vai travando ele na posição e depois aperta lá uma trava para que ele se acerte os declives do terreno, porque o andaime normalmente é colocado ele bem de compridão assim, então algum declive vai haver e você vai usar esse apoio aí ajustável, essa base ajustável. Para torres de andaime com altura superior a 4 vezes a menor dimensão da base de apoio, é obrigatória a sua fixação em estrutura firme. Então, o que é isso, professor? Vamos dizer que o andaime tem 1,5 m, não lembro bem se é 1,20 m, 1,5 m a largura dele. Então quer dizer 4 vezes a largura dele para cima. Então se o andaime tem 4 vezes 1,5 m, ele tem 6 metros, né? 1,5 m, 3, 4,5, 6. Se ele tem essa dimensão, ele tem que ser ancorado na parede ou em alguma posição para que ele não tombe, é isso? Então tem que ser ancorado numa estrutura firme que apresente resistência suficiente e não comprometa o perfeito funcionamento desse andaime. Então tem que ser fixado de forma que ele não caia. Porque passou de 4 vezes a dimensão da base, ele vai ficar com o centro de gravidade muito alto e pode tombar. Quando não for possível, a torre deve ser estaiada. O que é o andaime deve ser estaiado. O que é estaiar o andaime? Cabos de aço nas 4 pontas, em alguns pontos, como se fosse uma barraca. Quando a gente puxa cabos para que a barraca não se movimente. Então, é o estaiamento, é ligado em estruturas no chão, fincado no chão, barras, e ele é estaiado. Ele é puxado por esses cabos e não tem para onde ele fugir ali. A plataforma de trabalho dos andaimes devem ter forração completa, antiderrapante, nivelada e fixada de modo seguro e resistente. Normalmente ela já vem com umas travas e não tem como sair dali, e elas normalmente não são deslizantes, são de metal antiderrapante. Aquela chapa xadrez, no caso. Pisos da plataforma de trabalho não podem ultrapassar em 25 centímetros nas laterais do andaime. Então elas não podem avançar mais do que 25 centímetros, porque senão se pisa e pode a chapa sair, virar. Não é permitido nenhum tipo de frestas nos pisos que ocasionem a queda de ferramentas, tropeções ou torções. Então, se tiver um desnível, uma fresta que possa impedir a gente até cair ali no andaime. O vão máximo permitido entre as pranchas deve ser de 2 centímetros. Se não, então, não pode ter vão para não cair ferramenta, é isso aí. Se houver necessidade de sobrepor um piso no outro no sentido longitudinal, no sentido que a gente caminha no andaime, essa sobreposição deverá ser de no mínimo 20 centímetros. Então, 20 centímetros um piso sobreposto sobre o outro. E só pode ser feita essa sobreposição nos pontos de apoio. Então tá aqui um ponto de apoio, eu coloco uma das pranchas e a outra prancha no mínimo 20 centímetros em cima da outra. Não pode assim, ó, eu tenho 2 pontos de apoio e daí eu coloco as pranchas aqui no meio. E daí quando o caboclo pisar vai fazer assim com a prancha. E isso acontece, porque o peso de um aguenta. Mas eu parafusei lá nos apoios. Está tudo parafusado aqui nos apoios. Porém, o peso de um sustenta. Depois o peso de outro pode ser que vergue essas pontas e deforme, faça uma deformação, aí, como os mecânicos gostam de dizer, uma deformação plástica, que ela não volta mais, ela deforma e você pode cair. As plataformas de trabalho dos andaimes coletivos devem possuir uma largura mínima de 90 centímetros, ou seja, a largura onde você vai andar dentro do andaime. Às vezes o andaime tem 1,5 m, 1,20 m, mas é só colocado 90 centímetros de plataforma, para economizar a plataforma. Para
duas pessoas. Então ele está falando andaimes coletivos, onde duas ou mais pessoas precisam passar. Então tem um trabalhando e outro passando aqui por trás dele. E isso, 90 centímetros, eu ainda acho pouco, porque às vezes é uma pessoa mais robusta como eu, e você com cinto de segurança, mais ferramenta, pode enroscar no outro e puxar o outro e o outro pode cair. Então é necessário que não se economize chapas aí, placas, façam onde tem maior passagem de pessoas, faça um caminho maior para que possa se passar com segurança. 90 centímetros é o mínimo minimorum. Riscos adicionais. Aqui, o exemplo aqui de um trabalho de um eletricista aqui. Então, aqui são essas chapas, são as plataformas. Ele tem uma escada aqui, um apoio para ele poder subir. Ele está em cima do andaime com o seu cinto de segurança, com o seu talabarte. Tá tudo certinho aqui, capacete, não está em cima do andaime, não exime você de usar os outros equipamentos de segurança. Então tá aqui protegido, bota, ele tem um lugar para trabalhar, provavelmente ele está montando ainda, porque falta aqui um guarda-corpo, para ele ficar aqui bem protegido. Provavelmente ainda está fazendo a montagem do andaime. As plataformas de trabalho dos andaimes individuais, quando você está trabalhando sozinho, devem possuir largura mínima de 60 centímetros. Para dois, o mínimo é 90. Para um só, 60 centímetros já está de bom tamanho. Normalmente as chapas vêm de 30 centímetros, então você coloca duas chapas, duas placas e já está feito ali a tua posição de trabalho. Possuir escada de acesso à plataforma de trabalho com gaiola ou trava-queda para andaime com altura superior a 2 metros. Então, qualquer andaime deve possuir uma escada. Fica difícil de você ficar subindo ali pelas estruturas. É bom que tenha uma escada para trabalhos em que você precisa acessar e sair. Acessar e sair. Então, essa escada é muito importante para facilitar a tua locomoção no andaime. Andaime sobre rodízio. Então, andaime sobre rodízio, vou trabalhar dentro de um shopping ou dentro de uma quadra de esportes, em algum lugar onde tem um piso. Só podem ser montados em áreas com piso firme e nivelado, porque a rodinha do andaime ela apoia no solo e ela vai apoiar num ponto só, vai fazer muita força ali em cima. A distribuição de peso está num apoio só, ela vai cravar lá se for um piso não firme, um piso mais frágil, com a possibilidade aí de deslocamento, inclusive, porque roda é para você deslocar o andaime. Os andaimes sobre rodízio não podem ter mais de que 5 metros de altura até o guarda-corpo da última plataforma. Andaimes mais altos ficam com o centro de gravidade mais alto e vai comprometer. Ele pode tombar. Nada de andar com o andaime rodando também com pessoa em cima dele. Por isso que tem que ter uma escada fácil para a pessoa acessar, mudar o andaime, sobe de volta. Todos os rodízios do andaime devem possuir travas e estar em perfeitas condições de uso para evitar que o andaime se movimente quando ele é utilizado. Mas eu diria assim, os rodízios devem possuir travas em perfeitas condições para evitar que ele não se movimente. Porque quando eu travar o andaime, eu quero andar em cima dele e ele não ficar se movimentando, porque senão ele pode rolar e cair. E devem ser tomadas precauções especiais quanto à montagem, desmontagem e movimentação do andaime próximos a circuitos de equipamentos elétricos. Em 85, quando eu entrei fazer meu curso de eletrotécnica numa escola chamada Cefet, que hoje é a UTFPR aqui de Curitiba, eu ouvi a história de profissionais que estavam trabalhando lá na escola e que ao encostar o andaime, ao trafegar com o andaime, ao empurrar o andaime e encostar num circuito elétrico de alta tensão, morreram eletrocutados. Então já foi para mim um anúncio aí, eu tinha 16 anos, foi um anúncio do que, aonde que eu estava pisando. Eletricidade dá muita condição de vida boa para gente, o nosso emprego, o nosso salário, o nosso serviço, é tudo que eu gosto de fazer, é trabalhar com eletricidade. Mas temos que ter
cuidado, porque normalmente quando a gente está usando o andaime e vai deslocar ele, a gente não olha muito para cima, a gente olha empurrando ele para baixo, vê se ele não vai pegar em nada no chão, se não tem obstáculo, não tem um cabo ou uma extensão de furadeira ali no chão. A gente vai olhando e empurrando, não olha para cima e pode encostar em algum cabo energizado. Então, fique atento, olhe, faça uma análise de risco antes do serviço, veja todos os riscos possíveis com o técnico de segurança para que seja feliz, que termine o trabalho com segurança, execução e segurança. E queria deixar para você agora aqui esse pôr do sol maravilhoso. Isso significa começar um serviço. Olha só que maravilha, hein? Torres de transmissão, um céu desse maravilhoso. Dá para a gente ficar aqui tomando um café e conversando aqui todo o tempo. Mas lembrar você que ao terminar o serviço, você está íntegro. Volta para tua casa em segurança. Você trabalhou com segurança, terminou o teu dia, ganhou o teu pão e está vivo, íntegro, perfeito. Gostaria de deixar para você aquele meu abraço. Seja feliz. Vamos trabalhar com segurança. Até a próxima. Grande abraço.